Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá, tá? Esse projeto já tá ficando muito grande, tá pessoal? É que eu gosto de detalhar as coisas, tá pessoal? Mas vamos lá. Vamos lá, vai dar certo, né? A gente terminou aqui, né, pessoal, essa parte da About Section e a gente vai passar agora para a parte dos slides, tá? A gente primeiro vai configurar, vai estilizar primeiro essa parte aqui, ó, beleza? Esse texto aqui, ó, porque olha a diferença que tá, ó, desses espaçamentos, e depois a gente coloca ele para funcionar. Aqui a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já vai vir aqui, ó, e a gente ver aqui, a gente já tem a nossa classe que é Swiper, tá vendo, ó? Então a gente tem essa classezinha Swiper. Então a gente vai fazer o seguinte, essa daqui a gente não se preocupa, tá? A gente inclusive já fez isso aqui, ó, esse H2. Lembra que a gente usou ele junto com a outra seção, né? Então a gente tem essa classezinha. Então já vamos pegar ela, ponto .swiper, minúscula, né? Ponto .swiper. Esse swiper aqui, eu vou dar uma largura de 100%, que é o elemento ali principal. Eu vou dar uma largura nele aqui, ó. Todo esse elemento com todas essas informações. Vou dar 100%. A gente vai para agora, para o slide content aqui, ó. Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, slide content. Vamos lá. Esse slide content, eu vou dar um background para ele. Background, eu vou colocar um var e vou colocar o right. Cozinha branca, né? Vamos agora dar um display flex. Display flex. Vamos dar um flex direction. Flex direction column. Vamos dar um align items. Align items center. Vamos dar uma largura para ele de 100%. Vamos dar um overflow, né, para não ficar a barra de rolagem, né, na parte de baixo. Hidden. Esse slide content, pessoal, ó, esse slide content, ele que segura, inclusive, as imagens e aqueles conteúdos. Se você for ver aqui, ó, é essa classe que segura tanto as imagens como todo esse título e esse parágrafo aqui, ó. Então é ele que segura aí. Então vamos lá. A gente vai agora para o slide image. O slide image, ele tá aqui, ó. Então, abaixo do slide content, tá? Que a gente vai controlar as imagens agora, tá? Dar tamanho, etc. Vamos dar uma largura de 100%. Opa, width. 100%. Vamos dar um flex. Pessoal, eu vou usar uma propriedadezinha aqui do flex, do display flex, do flexbox, que chama flex shrink. Depois a gente vai ter um curso de CSS aqui só para mim falar sobre o CSS, tá? Sobre Flexbox e Grid. Eu tenho uma altura de 280, tá? É a altura que eu vou dar para a altura fixa para me alinhar, né? Ali os meus slides, beleza? Eu vou pegar agora aqui apenas a classe, né? Agora eu vou pegar ponto slide image e realmente eu vou pegar a imagem que está dentro desse elemento div, tá? Beleza. Eu vou dar um tamanho para essa imagem. Tamanho de 100%. 100%. Opa, só a largura, né? Width 100%. Vou dar também uma altura de 100%. Vou dar um Object Fit Cover. O mesmo esquema, né? Vou dar um Display Lock. Beleza? Show. Eu vou pegar agora o meu slide text, que tá aqui, ó. Onde vai ficar, a div que vai englobar o meu título, o H3 e o parágrafo, tá? Então, slide text, vamos lá. Ponto slide traço text. Esse slide text, eu vou dar uma largura para ele, width de 100% também. Deixar o negócio todo flexível aqui. Dar um padding, um respiro interno dessa div, né? De 40 pixels. Para não ficar muito colado, né, os textos, né? E vou dar um text align. E vou dar um left. Vou jogar ele para a esquerda. Vamos ver como tá ficando, pessoal? Então, é isso que acontece, ó, tá vendo? Então, já dei uma distânciazinha aqui, bem interessante, né? Ainda falta mais algumas coisinhas, tá? Vamos lá. E a gente vai pegar agora o slide text H3. Esse H3 pertence a esse elemento div slide text, tá? Vamos dar um font size para ele de 24 pixels. Vou dar afastar ele de baixo, né? Dar uns 15 pixels para ele separar um pouco do parágrafo, né? E aí, ó, a gente separou ele, tá vendo? Então eu dei um respiro em cima e embaixo aqui, ó.
Show, tá ficando bom o negócio. Beleza, pessoal? Agora a gente vai, pessoal, criar uns botões aqui, tá? A gente tem aqui, ó, se você for ver, a gente tem uns botõezinhos aqui, tá bem bonitinho, ó. O nosso tá feio ainda, como tal. Então vamos dar uns estilos nele também. Inclusive esses botões, ele está aqui, ó. Vamos descer lá pra baixo no final de tudo. Ou eles aqui, ó. Então eu já vou pegar, ó. Eu tenho o Swiper Button Next, que é o direito, e o Prev, que é o esquerdo. Né? O que é que a gente vai fazer? Já vamos pegar ele aqui, ó. Beleza, Next. E vou pegar também, ó, o Prev. Prev, né? Deixa eu só colocar um pontinho aqui para não ter problema. Beleza. Então eu já vou estilizar esses botões, o Next e o Prev. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar, dar uma cor, né? Essa cor eu vou colocar um... Eu vou usar minhas variáveis. Vou colocar o Black, né? A cor preta. Eu vou colocar um background. Esse background ele vai ter um RGBA. Então é esse aqui, RGBA. Beleza. Deixa eu só apagar essas cores que já vem setada aqui, que eu não quero isso, né? E aqui a gente vai colocar, ó, 255, 255, 255 e uma pequena opacidade, 0.8, né? Para não ficar um pretinho, meio que um cinza fraquinho, tá vendo? Bem fraco mesmo, tá? Eu vou colocar uma largura, width de 40 pixels. Vou colocar uma altura de 40 pixels também. Beleza? Vai ser o tamanho do meu botão, né? Eu vou colocar um border radius de 50. Significa que ele vai ficar bem redondinho, tá? O botão vai ficar bem redondinho. Se a gente for ver aqui, a gente tem algumas... Ó, tá vendo aqui? Já setou aqui essas bolinhas aqui. Só que tá mal feito ainda, né? Falta a gente dar uns estilos ainda nele aí. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar isso aqui. Tá? Vamos usar aqui um pseudo da classe aqui, né? Vamos usar aqui, ó. Aqui no next, né? Vamos usar ponto after ou depois, né? Vamos usar aqui também, ó. Também ponto after. Beleza. E aqui eu vou colocar um font sizer de 18 pixels, 18 pixels. Vou colocar um font weight. Pessoal, nós vamos para a parte aqui, ó, de app download, tá? A gente tem aqui, ó, app download. Então vamos para essa parte agora, né? Ponto. Vamos estilizar essa parte. Aqui eu vou colocar no app download um padding. Vou colocar um padding aqui de Vou colocar um padding de 80 pixels. 80 pixels, em cima e embaixo, direita e esquerda, 0. Eu vou colocar um background, um FA, deixa eu colocar FA. É meio que um cinza, né? Na verdade eu posso tentar usar o gray lá, né? Eu vou usar o gray para ficar mais bonito aqui. Então eu vou colocar aqui um var e um gray, text gray. Beleza? Show. A gente tem agora, pessoal, o download. A gente tem essa aqui e tem aqui o download, o app download. E a gente vai ter aqui a nossa classe aqui, ó, download grid. Vamos pegar ela também. Grid porque os ícones ele fica em formato grid, né? Então por isso que eu coloquei essa classe grid, né? Beleza. No grid eu vou colocar um display grid e vou dar um grid template columns. E vou colocar um FR. Depois eu explico pra vocês isso aqui, pessoal, tá? Um FR. Aligns items. Vou colocar um center. Vou dar um gap aqui de... Um gap de 50 pixels. Isso aqui, se a gente for ver, a gente tem uma forma que a gente vai usar aqui, no caso aqui, ó, tá vendo? Os ícones aqui, ó, tá? Esses ícones do App Store, Play Store, então a gente já vê que já tá tendo um estilo. Agora esse QR Code tá bem grandão, né? A gente vai dar depois um grau nele. Depois a gente tem disso, a gente tem aqui o Download Text, aqui, ó, Download Text, e tem o H3 e o H2, né? Então, ó, vamos já dar um estilo para ele aqui, vamos colocar um Download Text, já vamos pegar o H2, né? E vou dar um font size para ele de 36 pixels. 36 pixels. Margin bottom de 10 pixels. Vou afastar ele de baixo, né? E eu vou repetir o mesmo procedimento aqui. Só que aqui vai ser o H3. Por quê, pessoal? Que eu poderia reutilizar, né? Mas esse aqui vai ter algumas propriedades a mais.
tá? Então por isso que eu vou duplicar aqui, né? Aqui eu vou mudar para 24 pixels. Tá vendo essas mudanças então? Por isso, né? Essa margem bottom eu vou colocar apenas 20, né? Vou colocar 20. E ainda eu vou colocar font weight, ou peso da fonte, né? Vou colocar de 600. 600 é o peso da fonte. E ainda tem, se a gente for ver, a gente tem o download, que é o text, o parágrafo. A gente tem, né? O download text, parágrafo. Então vamos lá. Download text, agora aqui é parágrafo. Aqui eu copiei, tá, pessoal? E aqui vai ter valores diferentes. Então aqui eu vou colocar um color, é a cor do meu parágrafo. Eu vou colocar a minha variável, vou colocar text gray. É um cinza, né? Beleza. Vou colocar uma margem bottom. Vou afastar de baixo de 30 pixels. Vou colocar também uma line height, a altura da linha, né? Colocar de 1.6. 1.6. E vou colocar uma largura máxima, né, de 400. Ele não pode ultrapassar desse tamanho, tá? Deixa a gente ver. Na verdade, eu coloquei uma cor errada aqui, ó. Na verdade, eu coloquei uma cor cinza aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui no meu CSS. Na verdade, ela é a cor lá do meu footer. Quer ver? Footer aqui, ó. Deixa eu ver aqui no meu CSS onde foi que eu coloquei essa cor aqui, que eu não tô lembrado, pessoal, tá? App Download, Upgrade, não sei aquela cor que ela tá fazendo ali. Não sei onde setei essa cor. Entende? Não. Sinceramente, pessoal. Não sei por que aquela cor, ela tá aqui. Eu não sei o que ela tá fazendo. Deixa eu ver, não. Tá, peraí, ela tá na parte... Tá, peraí. App Download, deixa eu ver no meu CSS. App Downloads. App Downloads. Deixa eu tirar essa cor aqui pra me ver uma coisa. Ah, tá. Era ela que tá atrapalhando, pessoal, tá? Deixa eu ver qual é a cor original aqui. É uma cor um pouco diferente, né? A cor aqui é diferente. Deixa eu colocar uma corzinha um pouco diferente nela. Ó, tá vendo? Ela tava atrapalhando. Então deixa eu pôr uma cor um pouco diferente. Deixa eu tirar essa cor aqui. Ela é quase parecida, né? Eu vou colocar um hashtag FA. Deixa eu ver se ela vai dar uma diferença. Ah, é isso mesmo, ó. Tá vendo? Então ela tem uma diferençazinha, tá? Eu tava misturando as coisas aqui, pessoal, as cores. Beleza? É isso aí. Só isso. Beleza, vamos lá. Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente tem depois... a gente tem aqui, ó, os nossos... A nossa classe aqui, ó, QR Basics. Que no caso é nossas imagens, QR Codes e links da App Store. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colar aqui já. E vamos colocar um display flex. Vamos colocar um gap. Vamos colocar um gap aqui de 20 pixels. E a imagem tá muito grandona, né? Então, ponto QR Code, né? A gente tem essa classe. Aqui, ó. A classe QR Code aqui, tá? Beleza, QR Code. Vamos já dar um grau nessa imagem. Então, width 100%. Só lembrando que eu tenho que colocar o IMG aqui, né? Eu tenho que mexer direto na imagem. IMG. Agora sim. Ela pra ela ter ficado pequenininha. Aí, ó. Né? Então, falta a gente diminuir um pouco o tamanho, que tá grandona ainda, né? Mas beleza. Vamos lá. Depois, a gente vai ter agora, do QR Code, a gente tem aqui, ó, Store Basics, que é a classe das outras imagens dos ícones, né? Beleza. Vamos aqui dar um Display Flex também, né? Display Flex Direction Column e um gap de 10 pixels. Tá começando a ficar legal o nosso projeto, né? Diminuir um pouco o zoom. Tá grandão ainda, né? Beleza. Vamos lá. Vamos agora dar um tamanho para os ícones, né? Então, aqui eu vou pegar o meu Store. Vamos só copiar aqui, ó.
Store Badge e vou colocar IMG, porque aqui a gente pegou, estilizou o container principal. Agora as imagens que a gente vai dar tamanho, né? Então, altura, vou colocar 35 pixels. 35 pixels, vai ser a altura, né? Eu vou pegar também, deixa eu repetir. No caso, a primeira imagem, depois a segunda imagem, eu vou dar uns 100%. Beleza? Então aqui é isso. Tamanho das imagens, vou setar em 35. Agora a gente vai para ponto downloads. Aqui eu vou colocar image img. Que no caso é essa classe aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, download images, tá vendo? Então é ela que a gente vai estilizar agora. Aqui a gente vai ter uma largura. Vou dar uma largura de width de 100%. Largura de 100%. Uma largura máxima. Eu vou setar uma largura máxima de 400. Opa. 400 pixels fixa. Vou também dar uma margem. Vou dar uma margem acima e abaixo 0. E direita e esquerda automático, né? Vou dar um display. Display block. Vamos ver como tá ficando. Ó, pessoal, já aplicou aqui. Vamos aqui no nosso aqui. Aqui eu vou dar um transform. Vou dar um rotate aqui. Vou colocar menos 5 DAG. Essa imagem que eu não tô gostando, pessoal, dela. Esse QR Code aqui. Não tô gostando do tamanho dessa imagem. Tá, depois a gente vê o que é que tá acontecendo aí, tá, pessoal? Depois a gente vê. Beleza, agora vamos pro footer, né? Footer. Só lembrando que é a classe footer. Então tá aqui, ó, a classe footer. Aqui, ó, tá aqui. Beleza. Na classe footer eu vou colocar um background color. Background. Eu vou usar a minha var. E agora eu vou usar o meu footer, né? A minha classe footer. Footer-bg. Vou colocar ainda aqui, ó, um color. Um FFF. Um branquinho mesmo aqui. Vou colocar um padding de 60 pixels. Em cima e embaixo, direita e esquerda 0. Vou pegar agora o meu ponto footer-content. Footer content. Vou dar um display nele. Dar um grid aqui nele. Vou dar um grid template columns. Eu vou colocar um repeat. Pessoal, não se preocupa com isso aqui, tá? Porque se eu for explicar isso aqui vai demorar muito, tá? Então depois eu posso explicar isso pra vocês, beleza? Autofit, min-max, pixels, FR. Dá um gap aqui de 40 pixels. Então perceba que a gente já tá tendo uma diferença. Já apliquei a cor, né? E já tá começando a se comportar aqui, né? Beleza, vamos agora para o footer. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um footer content, né? A gente tem o footer logo. Vamos pegar esse footer logo aqui. Vamos já dar um tamanho para essa logo aqui, né, pessoal? Para deixar o negócio bem bonito aqui. Eu vou dar uma largura para essa logo de width. Eu vou dar uma largura para ela de 80 pixels. 80 pixels. Vou dar também uma margem bottom de 20 pixels. Afastar da parte de baixo, 20 pixels, tá? Agora a gente tem aqui, ó, socials, né? A classe socials. Eu tô sendo rápido aqui, pessoal, tá? Pra gente não demorar muito aqui. Então eu vou dar uma margem 15 pixels, em cima e embaixo, direita e esquerda 0. Ponto social A, que é as âncoras, né? Que é os links ali. Então eu vou colocar uma color var branco, corzinha branca, né? Vou colocar também um font size, dá um tamanho de 20 pixels. Vou também colocar uma margem right, ou a margem da direita de 15 pixels. Vou afastar da direita 15 pixels, tá? Então, ó, tá ficando legal. O tamanho da logo já se comportou, perfeito. Falta eu dar uma corzinha para isso aqui, né? Beleza. A gente vai agora para a próxima classe, que é qual? A próxima classe a gente tem copyright aqui, ó. Beleza, copyright. Vamos lá. Ponto copyright. Vamos copiar aqui, né? Vou escrever errado.
No meu copyright, eu vou colocar um font size de 12 pixels. Colocar uma color. Essa cor aqui, pessoal, vai ser um pouco diferente, tá? 888. Eu não defini essa cor lá na variável, né? Display. O display, vou colocar um display block. E um margem top. Vou dar uma margem top aqui de 30 pixels. Beleza, aqui, ó. Sobre o Keta. Pegou. Agora a gente tem aqui, ó, os nossos footer links. Aqui, ó. Tá? Então a gente tem o nosso footer links aqui. Vamos copiar. Então eu tenho o footer, tem os li e os âncora, né? Vamos. Ainda tem uma coisinha, pessoal, para nós consertar aqui no nosso HTML, tá? Algumas coisas. Que é nos media queries, né? Depois a gente vai voltar aqui para fazer isso. Eu já vou setar aqui o H4. Eu vou colocar um margin button. O margin button eu vou colocar 20 pixels. Ó, 20 pixels. Vou colocar um font sizer. Font sizer também de 16 pixels. Vou pegar novamente, copiar o meu footer links. Lia. Vou colocar, na verdade, o L, né? O L, li. Que no caso, ó, eu percebo que eu tenho mais o L aqui, ó. E as lis. Vou colocar um margin button de 10 pixels. Afastar de baixo 10 pixels, né? E eu vou pegar ainda aqui, ó. Colocar o A. Agora é só o âncora aqui, né? Eu vou colocar uma cor. Color. CC. Uma corzinha meio que cinza, né? E vou colocar um font sizer aqui também. Font sizer de 14 pixels. Aqui a gente tem também um ponto e-mail. Aqui, ó. Perceba que eu tenho aqui, ó, a classe e-mails link, ó. Né? Vamos já pegar e copiar. E-mail link. E aqui a gente vai usar apenas a cor. Vamos usar uma corzinha aqui, ó. Color var primary yellow, que é aquela corzinha bem verdinha, tá? Perfeito, pessoal. Aqui a gente terminou a parte. Opa, não pegou, por quê? Deixa eu ver por que não pegou. Não pegou a cor. Deixa eu ver aqui por que não pegou, né? E-mail link. Ah, tá. Aqui, pessoal, ele não pegou. Como ele não pegou, a gente usa uma técnicazinha chamada importante, né? Aí ele vai pegar. Vamos ver, ó. Pegou, tá? Não é uma prática muito boa, tá? Eu vou falar depois sobre isso. Mas pegou aqui, tá? Beleza. Essa imagem aqui tá dando dor de cabeça, pessoal. Deixa eu pegar ela aqui, deixa eu consertar ela aqui. Pessoal, aqui na verdade, esse QR Code eu coloquei ele 100%. É 100 pixels, né? 100 pixels. Vamos ver aqui se ele vai funcionar. É 100 pixels, pessoal. Por isso que ele tava matando ali tava ficando grandão. Eu tava colocando porcentagem, tá? É em pixels. Beleza? Ó. Então, show de bola. Agora, pessoal, a gente vai para nossas media queries, beleza? Aqui a coisa vai começar a melhorar um pouco, tá? Mas na próxima aula, pessoal, essa aula ficou muito grande, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a parte das media queries,